Fala aí, bruxões, beleza? Mais um episódio de Magia Ilustrada no ar aqui no Caldeirão Furado. Esse quadro onde eu leio o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal e ilustrações exclusivas vão aparecendo aí pra ilustrar os momentos em que eu tô lendo aqui no livro. No último episódio nós lemos o capítulo 6 e hoje, obviamente, vamos ler o capítulo 7. Desde já, muito obrigado por ter clicado neste episódio para assistir essa leitura comentada. É uma leitura onde eu não somente leio aqui o livro, mas também vou comentando alguns pontos que eu ache pertinente e interessante aqui, e eu espero que vocês estejam curtindo. Se você quiser contribuir com este quadro e em troca receber as ilustrações que aparecem aqui digitalmente para colorir, para você imprimir e colorir da forma que você quiser, é só mandar qualquer quantia nesse QR Code aqui, ó, a partir do valor limite, que acho que é 6 ou 10 reais, não sei, mas aí você manda aí, se você quiser, obviamente, se você gosta desse quadro e quer que ele continue, porque ele é um quadro caro e então é uma forma de vocês ajudarem. Não esquece de deixar o seu e-mail lá no campo da mensagem para eu poder mandar a ilustração para você, senão eu não tenho como mandar. Beleza? Recados dados, claro, não esquece, like, comentário, todas essas coisas que são muito importantes, beleza? Capítulo 7. O Chapéu Seletor. A porta abriu-se de chofre. Eu adoro essa palavra chofre, porque porque quando eu era pequeno e li Harry Potter pela primeira vez, eu ficava chofré? Que é isso? Mas chofre é quando a porta abre com tudo, assim, a porta abriu-se de chofre, então ela abriu com tudo, ela abriu de uma vez, ela abriu abruptamente. A porta abriu-se de chofre, e apareceu uma bruxa alta de cabelos negros e vestes verde esmeralda. Tinha o rosto muito severo, e o primeiro pensamento de Harry foi que era uma pessoa a quem não se devia aborrecer. Alunos do primeiro ano, professora Minerva McGonagall, informou Hagrid. Obrigada, Hagrid. Eu cuido deles daqui em diante. Ela escancarou a porta. O saguão era tão grande que teria cabido a casa dos Dursley inteira dentro. As paredes de pedra estavam iluminadas com archotes flamejantes como os de Gringotts. O teto era alto demais para se ver, e uma imponente escada de mármore em frente levava aos andares superiores. Eles acompanharam a professora Minerva pelo piso de lajotas de pedra. Harry ouviu o murmúrio de centenas de vozes que vinham de uma porta à direita. O restante da escola já devia estar reunido, mas a professora Minerva levou os alunos da primeira série a uma sala vazia ao lado do saguão. Eles se agruparam lá dentro, um pouco mais apertados do que o normal, olhando nervosos para os lados. Um detalhe interessante que eu gostaria de comentar, referente à tradução, você percebe como em Pedra Filosofal, os nomes dos personagens que têm uma pronúncia mais difícil, como... não mais difícil, mas que na época... né, no ano em que o livro foi lançado, há 26 anos, e o acesso à informação à internet era completamente diferente do que é hoje, você percebe que a tradutora, ela tenta deixar mais fluido, e ela coloca os nomes que são mais complicadinhos, como McGonagall ou Hagrid, né, como o primeiro nome. No livro, você vê em vários momentos que o Hagrid, ele, no idioma original, ele fala, pode me chamar de Hagrid. Né? Em português ele fala, pode me chamar de Rúbio. Porque Rúbio acaba sendo mais simples que Hagrid, né? Pelo menos nesse contexto cultural de 2000. Então você vê que é sempre professora Minerva, não professora McGonagall, o que foi dando uma mudada nos outros livros, de acordo com a faixa etária dos leitores, que foi aumentando também. Bem-vindos a Hogwarts, disse a professora Minerva. O banquete de abertura do ano letivo vai começar daqui a pouco. Mas antes de se sentarem às mesas, vocês serão selecionados por casas. A seleção é uma cerimônia importante porque, enquanto estiverem aqui, sua casa será uma espécie de família em Hogwarts. Vocês assistirão às aulas com o restante dos alunos de sua casa, dormirão no dormitório da casa e passarão o tempo livre na sala comunal. As 4 casas chamam-se Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Cada casa tem sua história honrosa e cada uma produziu bruxos e bruxas extraordinários. Enquanto estiverem em Hogwarts, os seus acertos renderão pontos para sua casa, enquanto os erros a farão perder. No fim do ano, a casa com o maior número de pontos receberá a taça da casa, uma grande honra. Espero que cada um de vocês seja motivo de orgulho para a casa a qual vier a pertencer.
A cerimônia de seleção vai se realizar dentro de alguns minutos, na presença de toda a escola. Sugiro que vocês se arrumem o melhor que puderem enquanto esperam. O olhar dela se demorou por um instante na capa de Neville, que estava afivelada debaixo da orelha esquerda, e o nariz sujo de Ron. Harry, nervoso, tentou achatar os cabelos. Voltarei quando estivermos prontos para receber vocês, disse a professora Minerva. Por favor, aguardem em silêncio. E se retirou da sala. Harry engoliu em seco. Mas como é que eles selecionam a gente para as casas? Harry perguntou a Ron. Devem fazer uma espécie de teste, acho. Fred diz que dói a beça, mas acho que estava brincando. O coração de Harry deu um pulo terrível. Um teste? Na frente de toda a escola? Mas ele nem conhecia mágica nenhuma. Que diabo teria que fazer? Não previra nada do gênero assim logo na chegada. Olhou à volta ansioso e viu que os outros também pareciam apavorados. Ninguém falava muito, a não ser Hermione, que cochichava muito depressa todos os feitiços que aprendera, sem saber o que precisaria mostrar. Harry fez força para não escutar o que ela dizia. Nunca se sentira tão nervoso. Nunca. Nem mesmo quando tivera que levar um boletim escolar para os Dursley, dizendo que não sabiam como ele fizera a peruca do professor ficar azul. Ele manteve os olhos grudados na porta. A qualquer segundo agora, a professora Minerva voltaria e o conduziria ao seu triste fim. Outro comentário que eu gostaria de fazer nessa parte, que fala sobre ele ter feito a peruca do professor ficar azul na escola trouxa, né, quando ele estudava. Cara, grande potencial da gente ver isso na série, tá? Grande potencial da gente ver isso em ordem cronológica, ele na escola e isso acontecendo, né? Aqui é narrado de um jeito, mas na série a gente tem a possibilidade de ver a cena acontecendo, isso é muito legal. Então, aconteceu uma coisa que o fez pular bem uns 30 centímetros no ar. Várias pessoas atrás dele gritaram. Ah, e outra coisa além disso, que eu também acho que... Eu até falo no vídeo sobre as coisas que não fazem sentido em Harry Potter, né, nos livros. Eu acho que não faz sentido bruxos que venham de famílias bruxas não saberem como que é a seleção de Hogwarts. Principalmente não faz sentido a Hermione não saber como é, já que ela devorou Hogwarts uma história e chega falando pelos cotovelos, olha o teto encantado e fala, eu li isso em Hogwarts uma história. E no livro Hogwarts uma história não tem a história do Chapéu Seletor, falando que era do Godric Gryffindor, falando que era assim que a casa era, que os alunos eram selecionados para as casas. Sei lá, eu acho estranho. A não ser que exista uma tradição de não se contar como que acontecia a seleção, mas se ela não é falada nos livros, então a gente não tem como saber se ela existe, né? Só que também nós temos lá no epílogo o filho do Harry falando, né, sobre, e se ele fosse pra Sonserina? E aí o Harry fala sobre o Chapéu Seletor, né? Não, o Chapéu me ouviu, eu não quis ir pra Sonserina, ele me colocou na Grifinória. Então assim, não é um segredo, não é uma tradição. Então, não faz sentido os alunos não saberem. Eu sei que aqui o livro precisa criar um certo mistério, uma certa tensão, né, ali. Tipo, nossa, o que será que vai acontecer? Que teste será que vai acontecer? Mas eu acho que ficou meio sem sentido. Mas esse episódio não é pra falar sobre coisas que não fazem sentido, já tem um quadro sobre isso, mas eu só queria fazer esse comentário mesmo. Então, aconteceu uma coisa que o fez pular bem uns 30 centímetros no ar. Várias pessoas atrás dele gritaram. Que diabo? Ele ofegou. As pessoas à sua volta também. Uns 20 fantasmas passaram pela parede dos fundos. Brancos pérola e ligeiramente transparentes, eles deslizaram pela sala conversando entre si, mal vendo os alunos do primeiro ano. Pareciam estar discutindo. O que lembrava um fradinho gorducho ia dizendo: perdoar e esquecer, eu diria. Vamos dar a ele uma segunda chance. Meu caro Frei, já não demos a pirraça todas as chances que ele merecia? Ele mancha a nossa reputação. E, você sabe, ele nem ao menos é um fantasma. Nossa, o que é que essa garotada está fazendo aqui? Um fantasma que usava uma gola de rufos engomados e meiões de repente reparou nos alunos do primeiro ano. Ninguém respondeu. Alunos novos, disse o Frei Gorducho, sorrindo para eles. Então, estão esperando para ser selecionados, imagino? Alguns garotos confirmaram com a cabeça, mudos. Espero ver vocês na Lufa-Lufa, falou o Frei. É minha antiga casa, sabe? Vamos andando agora, disse uma voz enérgica. A cerimônia de seleção vai começar. A professora Minerva voltara. Um a um, os fantasmas saíram voando pela parede oposta. Agora, façam fila e me sigam. Sentindo-se pouco à vontade, como se suas pernas tivessem virado chumbo, Harry entrou na fila atrás de um garoto de cabelos cor de palha e na frente de Ron, e todos saíram da sala, tornaram a atravessar o saguão e as portas duplas que levavam ao grande salão. Harry jamais imaginara um lugar tão diferente e esplêndido.
era iluminado por milhares de velas que flutuavam no ar sobre 4 mesas compridas, onde os demais estudantes já se encontravam sentados. As mesas estavam postas com pratos e taças douradas. No outro extremo do salão havia mais uma mesa comprida que se sentavam os professores. A professora Minerva levou os alunos de primeiro ano até ali, de modo que eles pararam enfileirados diante dos outros, tendo os professores às suas costas. As centenas de rostos que os contemplavam pareciam lanternas fracas às luzes trêmulas das velas. Misturados aqui e ali aos estudantes, os fantasmas brilhavam como prata envolta em névoa. Principalmente para evitar os olhares fixos neles, Harry olhou para cima e viu um teto aveludado e negro salpicado de estrelas. Ouviu Hermione cochichar. É enfeitiçado para parecer o céu lá fora. Li em Hogwarts uma história. Era difícil acreditar que não havia um teto ali e que o salão principal simplesmente não se abria para o infinito. Harry baixou depressa os olhos quando a professora Minerva silenciosamente colocou um banquinho de 4 pernas diante dos alunos do primeiro ano. Em cima do banquinho, ela pôs um chapéu pontudo de bruxo. O chapéu era remendado, esfiapado, sujíssimo. Tia Petúnia não teria permitido que um objeto nessas condições entrasse em casa. Talvez tivessem que tentar tirar um coelho de dentro dele. Harry pensou delirando. Parecia apropriado. Reparando que todos no salão agora olhavam para o chapéu, ele olhou também. Por alguns segundos, fez-se um silêncio total. Então, o chapéu se mexeu. Um rasgo junto à aba se abriu como uma boca, e o chapéu seletor começou a cantar. Ah, vocês podem me achar pouco atraente, mas não me julguem só pela aparência. Engulo a mim mesmo se puderem encontrar um chapéu mais inteligente do que o papai aqui. Podem guardar seus chapéus coco bem pretos, suas cartolas altas de cetim brilhoso, porque sou o chapéu seletor de Hogwarts. Eu dou de 10-0 em qualquer outro chapéu. Não há nada escondido em sua cabeça que o chapéu seletor não consiga ver. Não. Por isso, é só me porem na cabeça que eu vou dizer em que casa de Hogwarts deverão ficar. Quem sabe sua morada é a Grifinória, casa onde habitam os corações indômitos. Ousadia e sangue frio e nobreza destacam os alunos de Grifinória dos demais. Quem sabe é na Lufa-Lufa que você vai morar, onde seus moradores são justos e leais, pacientes, sinceros, sem medo da dor. Ou será a velha e sábia Corvinal, a casa dos que têm a mente sempre alerta, onde os homens de grande espírito e saber sempre encontrarão companheiros seus iguais. Ou, quem sabe, a Sonserina será sua casa, e ali fará seus verdadeiros amigos, homens de astúcia, que usam quaisquer meios para atingir os fins que antes colimaram. Vamos, me experimentem, não devem temer, nem se atrapalhar, estarão em boas mãos, mesmo que chapéus não tenham pés nem mãos, porque sou único, sou um chapéu pensador. É interessante que aqui eles falam que o chapéu canta, né? Eu não me atrevi a cantar isso daqui porque, sinceramente, eu não saberia como. Só que na série seria muito legal se colocassem ele cantando esse trecho, né? Essa parte aqui seria muito maneiro. E agora com Hans Zimmer, né, por trás da trilha sonora da série, eu acho que tem grande potencial de sair algo muito legal daqui. O salão inteiro prorrompeu em aplausos quando o chapéu acabou de cantar. Ele fez uma reverência para cada uma das 4 mesas e em seguida ficou muito quieto outra vez. Então só precisamos experimentar o chapéu, cochichou Ron a Harry. Vou matar o Fred, ele não parou de falar numa luta contra um trasgo. Harry deu um sorriso sem graça. Experimentar um chapéu era bem melhor do que precisar fazer um feitiço, mas desejou que pudesse ter experimentado o chapéu sem toda aquela gente olhando. O chapéu parecia estar pedindo muito. Harry não se sentia corajoso, nem inteligente, nem qualquer outra coisa naquele momento. Se ao menos o chapéu tivesse mencionado uma casa pra gente que se sentia meio nervosa, quem sabe teria sido sua casa. Me identifico com o Harry, cara. A professora Minerva então se adiantou, segurando um longo rolo de pergaminho. Quando eu chamar os seus nomes, vocês porão o chapéu e se sentarão no banquinho para a seleção. Hannah Abbott. Uma garota de rosto rosado e Maria Chiquinhas louras saiu aos tropeços da fila, pôs o chapéu, que lhe afundou direto até os olhos e se sentou. Uma pausa momentânea. Lufa-Lufa! Anunciou o chapéu.
A mesa à direita deu vivas e bateu palmas quando Hannah foi se sentar à mesa da Lufa-Lufa. Harry viu o fantasma do fradinho gorducho acenar alegremente para ela. Susannah Bones? Lufa-Lufa! Anunciou o chapéu outra vez. E Susannah saiu depressa e foi se sentar ao lado de Hannah. Talbot? Corvinal! Desta vez, foi a segunda mesa à esquerda que aplaudiu. Vários alunos da Corvinal se levantaram para apertar a mão de Tel quando o menino se reuniu a eles. Mad Brocklehurst foi para Corvinal também, mas Lila Brown foi a primeira a ser escolhida para a Grifinória, e a mesa na extrema esquerda explodiu em vivas. Harry viu os irmãos gêmeos de Ron assobiarem. Mila Bulstrode se tornou uma Sonserina. Talvez fosse imaginação de Harry, mas, depois de tudo que ouvira sobre a Sonserina, achou que eles formavam um grupo de aparência desagradável. Estava começando a se sentir decididamente mal agora. Lembrou-se da seleção para os times nas aulas de esporte de sua velha escola. Sempre fora o último a ser escolhido. Não porque não fosse bom, mas porque ninguém queria que Duda pensasse que gostavam dele. Justino Finch Flatley? Lufa-Lufa! Às vezes, Harry reparou, o chapéu anunciava logo o nome da casa, mas outras levavam tempo para se decidir. Simas Finnegan, o menino de cabelos cor de palha ao lado de Harry na fila, passou sentado no banquinho quase 1 minuto antes do chapéu anunciar que ele iria para a Grifinória. Hermione Granger? Hermione saiu quase correndo até o banquinho e enfiou o chapéu ansiosa. Grifinória! Anunciou o chapéu. Ron gemeu. Um pensamento horrível ocorreu a Harry. Como fazem os pensamentos horríveis quando a pessoa está nervosa? E se ele não fosse escolhido? E se ficasse ali sentado com o chapéu na cabeça, cobrindo seus olhos durante um tempão, até a professora Minerva arrancá-lo de sua cabeça e dizer que obviamente houvera um engano e era melhor ele pegar o trem de volta? Quando Neville Longbottom, o menino que não parava de perder o sapo, foi chamado, levou um tombo a caminho do banquinho. O chapéu demorou muito tempo para se decidir sobre Neville, quando finalmente anunciou: Grifinória! Neville saiu correndo com o chapéu na cabeça e teve que voltar em meio a uma avalanche de risadas para entregá-lo a Murrock McDougal. Malfoy se adiantou gingando quando chamaram seu nome e teve seu desejo realizado imediatamente. O chapéu mal tocara sua cabeça quando anunciou: Sonserina! Faltava pouca gente agora. Moon, Nott, Parkinson, depois 2 gêmeas, Patil e Patil, depois Perks, Sarah e então, finalmente, Harry Potter? Quando Harry se adiantou, correu um burburinho por todo o salão como um fogo de rastilho. Potter? Foi o que ela disse? O Harry Potter? A última coisa que Harry viu antes de o chapéu lhe cair sobre os olhos foi um salão cheio de gente se espichando para lhe dar uma boa olhada. E em seguida, só viu a escuridão dentro do chapéu. Difícil, muito difícil. Bastante coragem, vejo, uma mente nada má. Há talento, minha nossa, uma sede razoável de se provar. Ora, isso é interessante, então onde vou colocá-lo? Harry apertou as bordas do banquinho e pensou: Sonserina não, Sonserina não. Sonserina não, hein? Disse a vozinha. Tem certeza? Você poderia ser grande, sabe? Está tudo aqui na sua cabeça. E Sonserina lhe ajudaria a alcançar essa grandeza, sem dúvida nenhuma. Não? Bem, se você tem certeza, ficará melhor na Grifinória! Harry ouviu o chapéu anunciar a última palavra para todo o salão. Tirou o chapéu e se encaminhou trêmulo para a mesa da Grifinória. Sentia tanto alívio por ter sido selecionado e ter escapado da Sonserina que nem reparou que estava recebendo a maior ovação da cerimônia. Percy, o monitor, se levantou e apertou sua mão com energia, enquanto os gêmeos Weasley gritavam: Ganhamos o Potter! Ganhamos o Potter! Harry sentou-se defronte do fantasma com a gola de Rufus que vira antes da cerimônia. O fantasma lhe deu uma palmadinha no braço, produzindo em Harry a sensação horrível e repentina de que acabara de mergulhar num balde de água gelada. Agora, ele via bem a mesa principal. Na extremidade mais próxima sentava Rubio Hagrid, cujo olhar encontrou o seu e lhe fez um sinal de aprovação. Harry retribuiu seu sorriso, e ali no centro da mesa principal, em um cadeirão dourado, encontrava-se Alvo Dumbledore. Harry o reconheceu imediatamente pela figurinha que tirara no sapo de chocolate comprado no trem. Os cabelos prateados de Dumbledore eram a única coisa no salão inteiro que brilhava tanto quanto os fantasmas.
Harry viu o professor Quirrell também, o rapaz nervoso do caldeirão furado. Parecia muito extravagante num turbante púrpura. E agora só faltavam 3 pessoas para serem selecionadas. Lisa Turpin virou uma Corvinal. E depois foi a vez de Ron. A essa altura ele estava branco e esverdeado. Harry cruzou os dedos sobre a mesa para dar sorte e, em 1 segundo depois, o chapéu anunciou: Grifinória! Harry bateu palmas bem alto com os demais quando Ron se largou numa cadeira ao seu lado. Muito bem, Ron, excelente! Disse Percy pomposamente por cima de Harry na mesma hora em que Blas Zabini era mandado para Sonserina. A professora Minerva enrolou o pergaminho e recolheu o chapéu seletor. Exemplo de coisas que no filme são um adicional legal, né, e funcionam bem. A parte do Ron quando ele coloca o chapéu, que ele fala: outro Weasley, eu sei muito bem o que fazer com você. Isso não tem no livro, tá vendo? Mas é uma adição legal, um exemplo legal de como as outras mídias podem acrescentar coisas. E a série vai fazer muito isso, porque tem muito tempo para se explorar. E isso é muito maneiro. Harry baixou os olhos para o prato dourado e vazio diante dele. Acabara de perceber que estava faminto. As tortinhas de abóbora pareciam ter sido comidas havia anos. Alvo Dumbledore se levantara. Sorria radiante para os estudantes, os braços bem abertos, como se nada no mundo pudesse ter lhe agradado mais do que vê-los todos reunidos ali. Sejam bem-vindos, disse. Sejam bem-vindos para o ano novo em Hogwarts. Antes de começarmos nosso banquete, eu gostaria de dizer umas palavrinhas. Pateta, chorão, desbocado, beliscão. Obrigado. E sentou-se. Todos bateram palmas e deram vivas. Harry não sabia se ria ou não. Ele é um pouquinho maluco? Perguntou incerto a Percy. Maluco? Disse Percy despreocupado. Ele é um gênio, o melhor bruxo do mundo, mas é um pouquinho maluco sim. Batatas, Harry? O queixo de Harry caiu. Os pratos diante dele agora estavam cheios de comida. Ele nunca vira tantas coisas que gostava de comer em uma mesa só. Rosbife, galinha assada, costeletas de porco e de carneiro, pudim de carne, ervilhas, cenouras, molho, ketchup e, por alguma estranha razão, docinhos de hortelã. Não é que os Dursley tivessem deixado Harry com fome, mas nunca lhe permitiram comer tanto quanto quisesse. Duda sempre tirava tudo que Harry realmente queria, mesmo que acabasse doente. Harry encheu o prato com um pouco de cada coisa, exceto os docinhos, e começou a comer. Estava tudo uma delícia. Isso está com uma cara ótima, disse o fantasma de gola de Rufus, observando tristemente Harry cortar o rosbife. O senhor não pode? Não como há quase 400 anos. Isso daqui também é um erro que foi corrigido posteriormente, porque no próximo livro, Câmara Secreta, o Nick quase sem cabeça comemora 500 anos do aniversário de morte. Só que aqui ele fala, não como há quase 400 anos. De um livro pro outro se passa um ano, não 100. Então não teria como ele estar fazendo 500 anos no livro seguinte, se aqui ele não comesse há quase 400 anos. Mas isso foi corrigido nas edições posteriores. E esse erro não é de tradução não, é o erro do livro original mesmo, tá? Não como há quase 400 anos, explicou o fantasma. Não precisa, é claro, mas a pessoa sente falta. Acho que ainda não me apresentei. Cavaleiro Nicholas de Mincing Porpenton, às suas ordens. Fantasma residente da Torre da Grifinória. Eu sei quem o senhor é, disse Ron inesperadamente. Meus irmãos me falaram do senhor. O senhor é o Nick quase sem cabeça. Eu prefiro que você me chame de Cavaleiro Nicholas de Mincing. O fantasma começou muito formal, mas o louro Simas Finnegan o interrompeu. Quase sem cabeça? Como é que alguém pode ser quase sem cabeça? Sir Nicholas parecia muitíssimo aborrecido, como se aquela conversinha não estivesse tomando o rumo que ele queria. Assim! Disse com irritação, e agarrou a orelha esquerda e puxou. A cabeça toda girou para fora do pescoço e caiu por cima do ombro como se estivesse presa por uma dobradiça. Era óbvio que alguém tentara decapitá-lo, mas não fizeram o serviço direito. Satisfeito com a cara de espanto dos garotos, Nick, quase sem cabeça, empurrou a cabeça de volta ao pescoço, tossiu e disse: Então, novos moradores da Grifinória, espero que nos ajudem a ganhar o campeonato das casas este ano. Grifinória nunca passou tanto tempo sem ganhar a taça. Sonserina tem ganhado nos últimos 6 anos. O Barão Sangrento está ficando quase insuportável. Ele é o fantasma da Sonserina. Harry deu uma olhada na mesa de Sonserina e viu um fantasma horroroso sentado lá.
os olhos vidrados, uma cara muito magra e vestes sujas de sangue prateado. Ele estava sentado ao lado de Malfoy, que Harry ficou contente de ver, não parecia muito satisfeito com a distribuição dos lugares. "Como é que ele ficou coberto de sangue?" perguntou Simas, muito interessado. "Nunca perguntei", respondeu Nick quase sem cabeça, educadamente. Depois que todos comeram tudo o que podiam, as sobras desapareceram dos pratos, deixando-os limpinhos como no início. Logo depois surgiram as sobremesas, tijolos de sorvete de todos os sabores que se possa imaginar, tortas de maçã, tortinhas de caramelo, bombas de chocolate, roscas fritas com geleia, bolos de frutas com calda de vinho, morangos, gelatinas, pudim de arroz. Nossa, me deu uma vontade de comer um arroz doce agora. Quando Harry se serviu das tortinhas de caramelo, a conversa se voltou para as famílias. "Eu sou meio a meio", disse Simas. "Papai é trouxa. Mamãe não contou que ela era uma bruxa até depois de se casarem. Teve um choque horrível." Os outros riram. "E você, Neville?" perguntou Ron. "Bom, minha avó me criou e ela é bruxa, mas a família achou durante anos que eu era completamente trouxa. Meu tio-avô, Og, vivia tentando me pegar desprevenido e me forçar a recorrer à magia. Ele me empurrou pela borda de um cais uma vez e eu quase me afoguei. Mas nada aconteceu até eu completar 8 anos. Meu tio Og veio tomar chá conosco e tinha me pendurado pelos calcanhares para fora de uma janela do primeiro andar. Quando minha tia-avó Anne lhe ofereceu um merengue, ele sem querer me deixou cair, mas eu desci flutuando até o jardim e a estrada. Todos ficaram realmente satisfeitos. Minha avó chorou de tanta felicidade. E vocês deviam ter visto a cara deles quando entrei para Hogwarts. Achavam que eu não era bastante mágico para entrar, entendem? Meu tio Og ficou tão contente que me comprou um sapo." Do outro lado de Harry, Percy e Hermione conversavam sobre as aulas. "Espero que elas comecem logo. Tem tanta coisa pra gente aprender. Estou muito interessado em transfiguração, sabe? Transformar uma coisa em outra. Claro, dizem que é muito difícil. E a pessoa começa aos poucos. Fósforos em agulhas e coisas pequenas assim." Harry, que estava começando a se sentir aquecido e cheio de sono, olhou outra vez para a mesa principal. Hagrid tomava um grande gole de sua taça. A professora Minerva conversava com o professor Dumbledore. O professor Quirrell, com aquele turbante ridículo, conversava com um professor de cabelos negros e oleosos, nariz de gancho e pele macilenta. Aconteceu muito de repente. O olhar do professor de nariz de gancho passou pelo turbante de Quirrell e se fixou nos olhos de Harry, e uma pontada aguda e quente correu pela testa de Harry. "Ai!" Harry levou a mão à testa. "Que foi?" perguntou Percy. "Nada." A dor se foi com a mesma rapidez com que viera. Mais difícil foi se livrar da sensação que Harry teve sob o olhar do professor. Uma sensação de que ele não gostava nada de Harry. "Quem é aquele professor conversando com o professor Quirrell?" perguntou a Percy. "Ah, você já conhece o Quirrell, é? Não admira que ele pareça tão nervoso. Aquele é o professor Snape. Ele ensina poções, mas não é o que ele quer. Todo mundo sabe que ele está cobiçando o cargo de Quirrell. Conhece um bocado as artes das trevas, o Snape." Harry observou o professor por algum tempo, mas Snape não voltou a olhar em sua direção. Finalmente, as sobremesas também desapareceram, e o professor Dumbledore ficou de pé mais uma vez. O salão silenciou. Só mais umas palavrinhas agora que já comemos e bebemos. Temos alguns avisos de início de ano letivo para vocês. Os alunos do primeiro ano devem observar que é proibido andar na floresta da propriedade, e alguns de nossos estudantes mais antigos fariam bem em se lembrar dessa proibição. Os olhos cintilantes de Dumbledore faiscaram na direção dos gêmeos Weasley. O Sr. Filch, o zelador, me pediu para lembrar a todos que não devem fazer magias no corredor durante o intervalo das aulas. Os testes de quadribol serão realizados na segunda semana de aulas. Quem estiver interessado em entrar para o time de sua casa deverá procurar a Madame Hooch. E por último, é preciso avisar que este ano o corredor do terceiro andar do lado direito está proibido a todos que não quiserem ter uma morte muito dolorosa. Harry riu, mas foi um dos poucos que fez isso. Ele não tá falando sério, cochichou a Percy. Deve estar, respondeu Percy franzindo a testa para Dumbledore. É estranho, porque em geral ele sempre nos diz a razão porque somos proibidos de ir a algum lugar. A floresta está cheia de animais selvagens, todo mundo sabe disso. Acho que poderia ter dito aos monitores, pelo menos.
E agora, antes de irmos para a cama, vamos cantar o hino da escola, exclamou Dumbledore. Harry reparou que os sorrisos dos outros professores tinham amarelado. Dumbledore fez um pequeno aceno com a varinha, como se estivesse tentando espantar uma mosca na ponta, e surgiu no ar uma longa fita dourada, que esvoaçou para o alto das mesas e se enroscou como uma serpente formando palavras. Cada um escolha sua música preferida, convidou Dumbledore. E lá vamos nós. E a escola entoou em altos brados. Hogwarts, 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 nos ensine algo por favor. Quer sejamos velhos e calvos, quer moços de pernas raladas, temos as cabeças precisadas de ideias interessantes, pois estão ocas e cheias de ar, moscas mortas e fios de cotão, nos ensine o que vale a pena. Faça lembrar o que já esquecemos, faça o melhor, faremos o resto. Estudaremos até o cérebro se desmanchar. Gostaram da minha interpretação? Ficou horrível porque o ritmo dessa música não existe. Só o começo que a gente sabe que tem no filme, né? Hogwarts, Hogwarts, a querida Hogwarts, me ensine, por favor. Mas é que em inglês ela rima mais, então é mais fácil de fazer. Enfim, como cada um pode cantar de um jeito, o próprio Dumbledore falou, esse foi meu jeito de cantar, se você não gostou, você canta do seu jeito aí na sua casa, beleza? Beleza, obrigado! Todos terminaram a música em tempos diferentes, e por fim, só restaram os gêmeos Weasley cantando sozinhos ao som de uma lenta marcha fúnebre. Dumbledore regeu os últimos versos com a varinha, e quando eles terminaram, foi um dos que aplaudiram mais alto. Ah, a música, disse secando os olhos. Uma mágica que transcende todas que fazemos aqui. E agora, hora de dormir. Andando. Os novos alunos de Grifinória seguiram Percy por entre os grupos que conversavam. Saíram do salão principal e subiram a escadaria de mármore. As pernas de Harry pareceram chumbo outra vez, mas só porque estava muito cansado e saciado. Estava cansado demais até para se surpreender que as pessoas nos retratos, ao longo dos corredores, murmurassem e apontassem quando eles passavam. Ou que, 2 vezes, Percy os tivesse conduzido por portais escondidos atrás de painéis corrediços e tapeçarias penduradas. Subiram outras tantas escadas bocejando e arrastando os pés, e Harry começou a se perguntar quanto ainda faltava para chegar quando de repente pararam. Aqui você vê que interessante, as escadas dos filmes, elas são... A forma que elas se mexem daquele jeito é uma invenção dos filmes. Aqui as escadas, elas, tipo assim, um degrau desaparece e aparece em outro lugar. Um degrau finge que é um degrau sólido e na verdade você pisa, o pé afunda. Mas as escadas não mudam do jeito que elas mudam no filme, não. Tô ansioso pra ver como a série vai adaptar isso. Um feixe de bengalas flutuava no ar à frente deles. E quando Percy avançou um passo em sua direção, começaram a assaltá-lo. Pirraça, cochichou Percy para os alunos do primeiro ano. Um poltergeist. E falou em voz alta. Pirraça, calma. Um som alto e grosseiro, como o ar escapando de um balão, respondeu. Quer que eu vá procurar o Barão Sangrento? Ouviram um estalo e um homenzinho com olhos escuros e maus e a boca escancarada apareceu, flutuando de pernas cruzadas no ar e segurando bengalas. Oh! Disse com uma risada malvada. Calourinhos, que divertido! E mergulhou repentinamente contra eles. Todos se abaixaram. Vá embora, pirraça! Ou vou contar ao barão. Estou falando sério! Ameaçou Percy. Pirraça estirou a língua e desapareceu, largando as bengalas na cabeça de Neville. Eles o ouviram partir zunindo, fazendo retinir os escudos de metal ao passar. Vocês tenham cuidado com o Pirraça, respondeu Percy quando retomaram a caminhada. O Barão Sangrento é o único que consegue controlá-lo. Ele não dá confiança aos monitores. Chegamos. Também é uma coisa que eu quero muito ver a série adaptar. Por que que o Pirraça tem medo do Barão Sangrento? Quero muito. E será que a série vai falar finalmente o nome do Barão Sangrento? Porque a gente não sabe o nome dele, né? Seria interessante demais. No finzinho do corredor havia um retrato de uma mulher muito gorda vestida de rosa. Senha? Pediu ela. Cabeça de dragão, disse Percy, e o retrato se inclinou para a frente, revelando um buraco redondo na parede. Todos passaram pelo buraco. Neville precisou de um calço. E se viram no salão comunal da Grifinória, um aposento redondo, cheio de poltronas fofas. Percy indicou às garotas a porta de seu dormitório e aos meninos a porta do deles, no alto de uma escada em caracol.
Era óbvio que estavam dentro de uma das torres. Encontraram finalmente suas camas. 5 camas com reposteiros de veludo vermelho escuro. As malas já haviam sido trazidas. Cansados demais para falar muito, eles enfiaram os pijamas e caíram na cama. "Comida de primeira, não foi?" comentou Ron para Harry pelos reposteiros. "Se manda, Perebas. Ele está roendo meus lençóis." Harry ia perguntar a Ron se ele provara as tortinhas de caramelo, mas adormeceu quase imediatamente. Talvez tivesse comido demais, porque teve um sonho muito estranho. Estava usando o turbante do professor Quirrell, que não parava de conversar com ele, dizendo que devia se mudar para a Sonserina imediatamente, porque era o seu destino. Harry disse ao turbante que não queria ir para a Sonserina. O turbante foi ficando cada vez mais pesado. Harry tentou tirá-lo, mas ele começou a apertar sua cabeça até doer. E aí Malfoy apareceu, rindo do esforço dele. Depois Malfoy se transformou no professor de nariz de gancho, Snape, cuja gargalhada ecoou alta e fria. Houve um clarão verde e Harry acordou, suado e trêmulo. Mudou de posição e tornou a dormir. E quando acordou no dia seguinte, nem se lembrou do que tinha sonhado. Últimos pontos e considerações aqui. No filme eles alteraram essa cena, né? Eles não colocaram o Harry tendo esse pesadelo, mas eu gostei do que eles fizeram no filme porque aquela cena do Harry sentado na janela, fazendo carinho na Edwige, passa um sentimento tão bom do Harry finalmente ter se encontrado, ele ter vindo de uma vida tão sofrida com os Dursley, e ali aquilo tudo era real e ele tinha uma grande jornada pela frente, cheia de mistérios que ele obviamente não sabia, mas ele estava feliz, pela primeira vez genuinamente feliz. Então essa cena capta muito bem essa essência do Harry. E aí, na série, dito isso, eu gostaria de ver ele ter esse pesadelo mesmo. Não sei se isso acrescenta alguma coisa na narrativa assim, que faça tanta diferença, realmente não faz tanta diferença, mas é legal pra ver já como ele já ficou com aquilo na cabeça de alguma forma, né? E também porque esse pequeno pesadelo ele dá realmente algumas dicas, né, sobre o futuro. Enfim, esta foi a leitura do capítulo 7 de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que se você quiser receber digitalmente as ilustrações desse episódio para você imprimir e colorir da forma que quiser, é só contribuir através do QR Code que aparece aqui. Não esquece de deixar o seu e-mail, porque senão eu não consigo mandar a ilustração. Isso é muito importante. Você precisa deixar o e-mail. E a gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado, num próximo episódio do Magia Ilustrada. Muito, muito obrigado a todos vocês que acompanham esse quadro, que gostam desse quadro, que vivem me perguntando quando demora muito os vídeos, quando sai o próximo, pedindo pra eu não desistir. São tantos comentários lindos, maravilhosos, assim, todos os episódios que já saíram tem mais de 3.000 comentários, assim, sabe? É muito, muito legal. Vocês são incríveis e eu tô adorando fazer esse quadro. Pra mim é uma aventura ali chegar em personagens diferentes e tentar fazer alguma voz. Eu sei que a minha voz não é, a minha extensão vocal não é tão grande, tão variada, e algumas vozes eu faço até parecidas. Eu tento mudar mais o jeito de falar, né, pra dar uma característica a mais ali pro personagem, mas eu não sou dublador, eu não sou ator, nem nada disso. Eu só gosto de ler e contar a história, então eu acho divertido fazer isso. Eu tô ansioso para mais diálogos do Pirraça. Eu imagino ele com uma voz bem atormentadora, fina e sarcástica, assim, sabe? Então é isso, galera. Obrigado por terem assistido até aqui. Valeu, a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.